Não tem problema, viu? Tô brincando. Eu quero convidar a Atos, seus pais, a família também. Eu queria chamar os avós, a família. Esse é um momento muito especial. Nós da cultura do céu, não que nós tenhamos um entendimento diferente, é bom que a família veio, que hoje eu vou tirar dúvida ao vivo, viu? Olha a cara dele. Ó. E aí, cara? Esse menino é bonito, né? Mas e pior que assim, ele é bonito e parece com o pai, mas o pai é feio. Vocês concordam? Eita, agora deixando a situação difícil, não foi? Menino bonito, mas parece com o pai. Chega assustado. Gente, deixa eu falar algo. E essa palavra eu quero liberar para vocês, mas também a família. Nós temos um entendimento como cristão, como evangélico, que não tem condição de batizar uma criança, porque o batismo ele é um símbolo de arrependimento de pecados. E essa criança, qual a consciência que ela tem hoje? Eu posso usar a expressão zero. Então nós entendemos que esse momento, o momento da apresentação, né, é fato que nós estamos apresentando ao Senhor e à comunidade, mas é um momento de responsabilidade dos pais e da família. É um momento onde os pais e a família se comprometem, sabe, junto com o Senhor e com os seus irmãos, sabe, de conduzir Atos nos caminhos do Senhor, de apresentar ao Senhor, sabe, de mostrar o caminho que ele deve percorrer, até que o dia onde ele jovem, né, já amadurecido e debaixo de um entendimento, ele possa de fato entender e falar assim: eu quero ser batizado, eu reconheço de fato que Jesus é Senhor da minha vida, e eu quero viver esse momento realmente, sabe, de morrer para o mundo e viver para Deus. Até que esse dia chegue, a total responsabilidade está sobre esse casal, de conduzi-los, e claro, com a ajuda e com o auxílio dos familiares, tá? Mas eu não posso falar, vamos batizar uma criança, porque ela não tem consciência de pecado. Então o ponto é o momento de apresentar a Deus, de clamar ao Senhor, sabe, que Atos ele cresça em graça, em conhecimento, com saúde, com sabedoria, né? Que ele seja conduzido, sabe, debaixo de uma revelação, até chegar o tempo da sua jornada, o tempo de fato de viver o propósito que Deus tem para a vida dele. Porque assim como nós, né, o Salmo 139, a partir do verso 13, ele deixa muito claro que o Senhor nos conhece quando éramos substância ainda informe. Ou seja, quando essa criança ela estava sendo gerada na barriga da mãe, Deus já conhecia Atos e já escrevia o seu propósito, ou seja, todos os seus dias do seu livro. E qual o papel da família? É conduzi-lo para que ele cumpra o propósito e para que os dias a qual Deus escreveu a respeito dele sejam completos. Amém, família? Então, dentro dessa realidade, a minha pergunta é para os pais: você se compromete diante de Deus e diante dos homens a conduzir Atos, sabe, debaixo dos caminhos do Senhor, apresentando o Deus a qual nós servimos? Sim? Amém? A família vai auxiliar nesse processo? Amém? Amém, é isso. Então esse é o momento, amém? Então eu vou pedir agora emprestado essa criança, para orar por ele. Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar por ele. Em seguida eu quero apresentar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Pai, a vida do Atos. Pai, que essa criança ela possa crescer, Senhor, em sabedoria. Que essa criança ela possa avançar, Senhor, com saúde divina. E o propósito ao qual o Senhor tem a respeito dela possa se cumprir, Pai.
Nós abençoamos essa criança. Nós clamamos, Senhor, para a tua graça repouse sobre ela, sobre os seus pais, em nome de Jesus. Atos, essa é sua casa e esse é o seu clã. Amém, família? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, sabe, por esse entendimento, sabe, por vir, por estar reunidos nesse momento tão importante, sabe, porque em um tempo oportuno, sabe, se Deus não nos recolher, eu tenho plena convicção que nós vamos ver, sabe, os feitos do Senhor sobre a vida do Atos. Amém. Deus abençoe vocês. Agora eu quero te fazer um novo convite para você continuar de pé, né? Vocês já sentaram. Nós vamos ministrar mais um louvor e em seguida o pastor Ayrton vai estar trazendo a palavra essa manhã. Tá, é verdade, eu preciso identificar os visitantes. Você pode fazer assim? Isso, aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Amém. Amém. Só para identificar, porque o pessoal precisa liberar algo sobre a vida de vocês. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção, com mais um louvor. Em seguida o pastor Ayrton vai estar trazendo a palavra para esta manhã. E logo após a gente teremos a nossa ceia. Assim tu me mantens apaixonado por ti. Assim tu mantens o amor que arde em mim. Assim aperto os passos, mas me humilhas. Eu caminho quando eu olho pra ti. Assim tu me mantens apaixonado por ti. Assim tu mantens o amor que arde em mim. Assim aperto os passos, mas me humilhas. Eu caminho quando eu olho pra ti. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Oh, faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Faça as escamas, faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Oh, faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu
Sem o seu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me toca, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Ah, Senhor, nós estamos essa manhã, Pai, sedentos pelo Teu toque nesse lugar. Nós viemos aqui, Senhor, essa manhã para desfrutar da Tua palavra, da Tua presença e do Teu toque, Senhor. Não tem graça se não tiver a Sua presença. Não tem graça se não tiver o Teu toque. Não tem graça se a eternidade não tocar os nossos corações. Tu és o centro de tudo, Jesus, e nós rendemos a Ti essa manhã a nossa mentalidade, os nossos corações, os nossos caminhos. Nós rendemos a Ti, Senhor, a nossa força. Nós rendemos a Ti, Senhor. Rendemos a Ti, nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti essa manhã. E nós declaramos, Pai, sobre todo sofisma, sobre toda fortaleza, brilhando, nascendo, raiando o sol da justiça, o sol da justiça. Em nome de Jesus, cante, faça as escamas, em nome de Jesus, caindo nessa manhã. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Aleluia, amém. Bom dia, graça e paz. Você pode sentar. Que bom estarmos juntos essa manhã. Que bom estarmos em família. É bom te ver aqui. Que bênção tem sido esses dias. Deus tem nos alimentado tanto, nos feito crescer. São dias de muita aceleração. Para aqueles que estão próximos, estão conectados. Nós estamos vindo de finais de semanas intensos, cheios de derramar do Senhor, cheios de liberar. E aqueles que puderam estar conosco, tanto no final de semana passado, na Zona Norte, rompendo com a miséria, quanto até mesmo os que conseguiram chegar lá no Planalto, né, sexta e ontem, puderam perceber que nós estamos de fato em dias acelerados, dias que Deus está fazendo coisas entre nós. E nós não podemos ficar de fora. Se Deus está fazendo algo, nós precisamos estar dentro daquilo. Precisamos estar conectados com aquilo. E é muito bom estar vivo, ativo e vivendo o reino de Deus. Esse período. Diga: Deus é bom. Diga: eu estou no reino. Diga: eu vivo no reino. Diga: eu me movo no reino. Amém. Deus, Ele tem feito na nossa vida coisas que vão além do que pedimos ou pensamos. Ele tem nos alimentado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos dado, tem nos acrescentado em cima de coisas que estão indo além, estão rompendo até mesmo com a capacidade que tínhamos de receber. Às vezes nós estamos como taças cheias, nos achando já abastecidos, nos achando superiores, que não precisamos mais.
então nós perdemos a capacidade de receber. Eu não quero só esvaziar a minha taça, eu quero que minha taça aumente, que eu tenha capacidade de receber mais. Às vezes nós precisamos pedir a Deus: Deus, expanda a minha capacidade de receber, expanda a minha capacidade de aprender contigo, de receber tua palavra, de me envolver contigo. Nessa manhã eu quero te levar comigo para uma trajetória na palavra de Deus, para um ponto que Deus tem falado comigo de uns tempos para cá, acerca de perseverança. Perseverar com os olhos na eternidade, perseverar em Deus com os olhos nas coisas que são eternas. A gente sabe que vivemos dias que são bons, ativos, dinâmicos, para quem gosta, né? Eu gosto de uma vida corrida, de uma vida dinâmica, de algumas atividades. Eu gosto de ter vários compromissos, né? Eu só quero ter hora para dormir, né? A hora que for preciso acordar, eu quero estar em pé. É diferente, né? Tem gente que diz: eu quero a hora de acordar, de dormir. Eu sou diferente, eu gosto de hora para dormir, mas a hora que for preciso levantar, eu vou estar em pé. Mas nós precisamos, é necessário sermos ativos, produzirmos, mas nós não podemos perder a perspectiva correta para quem estamos fazendo alguma coisa, para que nós estamos produzindo, porque facilmente nós podemos nos perder. Uma produção sem propósito, você pode estar perdendo tempo, gastando energia, gastando esforço, gastando recurso, gastando tempo, que é o ativo mais caro. Você não consegue voltar atrás. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. 1 Samuel 1, 6. Eu vou estar lendo na versão NVT. É bom colocar aí para não dar miolo nos parafusos dos irmãos. Diz assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. A gente está diante de uma história muito preciosa, biblicamente. Nós estamos falando de uma mulher, Ana, casada com Eucana, e ela e o seu marido enfrentavam um dilema, que apesar de serem casados, apesar de estarem com o seu casamento ativo, ele não frutificava, não dava fruto. Você está comigo? Eu preciso do seu cérebro aqui nessa manhã. Não deixe que ele se vá, deixe ele aqui sentado nessa cadeira. Então ela vivia dilemas e estava em uma circunstância aonde ela não podia fazer nada. Acabaram-se os seus recursos. Mas ela, no meio de tanta coisa, no meio de sofrimentos e de forças acabadas, porque ela não tinha o que fazer, ela aprendeu a fazer algo. Ana aprendeu a perseverar no Senhor. E mesmo com provocações ano após ano, a gente observa que ela continuava indo ao templo. Ela continuava perseverando em Deus. Ana continuava fazendo as mesmas coisas que ela sabia que era de Deus,
sabia que era uma ordenança, sabia que fazia parte da vida com Deus, porém, aparentemente aos seus olhos, não estava tendo efeito algum. Não fazia sentido estar fazendo as mesmas coisas. O que é que a visão lógica nos diz? Se você está fazendo algo que não está dando certo, não insista. Não é isso? Não insista. Nós insistirmos no que não está dando certo é perca de tempo, não é isso? Para o mundo dos negócios, para o mundo das estratégias, rapidamente você precisa ter um plano B para as coisas, C, D ou até o Z. Acabando-se o alfabeto, tem que renovar os planos, porque se não está dando certo, nós precisamos alterar, mudar o percurso. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é logicamente. Com Deus não é pura lógica. Com Deus nós precisamos de uma instrução, nós precisamos de uma palavra. Porque fé e perseverança andam lado a lado. Fé e perseverança fazem parte de um combo. Deus, ele dá fé ao lado de perseverança. A Bíblia nos diz: fé e perseverança herdam as promessas. Eu sou alguém de fé. Eu creio em Deus, eu creio que Deus está comigo, e eu creio que Deus me deu uma direção. Na maioria das vezes, só isso não basta. Durante quanto tempo você vai se manter crendo naquilo que Deus falou? Aí nós começamos a ver o fator perseverança entrando em jogo. Então Ana ia, ano após ano, visitando o templo, oferecendo sacrifícios, rendendo-se ao Senhor, fugindo da lógica. A lógica dizia: não serve mais de nada isso. O milagre que você precisa não vem. O milagre que você tanto pede a Deus não se manifesta. Aquilo que você tem orado, tem crido, tem buscado, não se manifesta. E aí nós precisamos entender quem é a Penina na nossa vida. De quem está saindo as palavras de condenação, de acusação. De quem está saindo as palavras que estão dizendo: o que você está fazendo não tem efeito. O que você está fazendo não está causando diferença. Você é alguém infrutífero. Eu não sei se você já passou por isso. Se algum rótulo de algo infrutífero esteve na sua mentalidade. Mas nós estamos nessa manhã aprendendo em Deus, mais uma vez, acerca da importância de perseverar. No passo da perseverança, existe algo chamado não negociar. Ela não negociou as suas práticas de fé, por causa da dor, por causa da vergonha. Nós estamos falando de uma vergonha real. Para essa época, uma mulher que não tinha filhos, ela era quase, me perdoe a expressão, mas como se fosse imprestável. Porque ela não daria ao seu esposo uma descendência. Então, o papel da mulher como ajudadora, auxiliadora, e como aquela que gera um ser, estava infrutífero na vida dela. Então, para ela era algo extremamente difícil. Não só para ela nos dias dela por causa do fator social. Quando nos deparamos com mulheres mesmo, com pessoas no nosso tempo que não conseguem gerar, que não conseguem dar à luz, mesmo que a pressão social seja diferente. Hoje em dia, dar à luz é que é algo chocante para algumas pessoas. Mas mesmo assim, nós nos pegamos com situações de pessoas desejosas pelo mesmo fato. Então o fato é real.
Às vezes nós estamos vivendo com Deus e estamos travando uma batalha real. A dor é verdadeira, a falta é verdadeira, a infrutificação é verdade. Mas a perseverança em Deus, mantendo-se olhando para a eternidade, é o que fará a diferença em todos os aspectos da nossa vida. Eu fui muito afetado por uma palavra de eternidade, alguns anos atrás. Nós estávamos em um treinamento na Cultura do Céu Zona Norte. Na época só tinha lá. E os pastores estavam falando sobre a eternidade. Estávamos em um treinamento de escatologia. E a pastora disse assim: se você viver 80 anos, tá bom, não tá? Ela sempre fala isso, né? Tá bom, 80 anos, uma vida longa. 85, tá bom. 90 anos assim, já tá muito, né? 90 anos já é a fase que o povo está dizendo: rapaz, fulano não vai se embora não. Tô brincando, gente. Mas se você chega nessa fase, tá bom, mas não se compara com a eternidade. E ali eu fui fisgado com aquela palavra. Eu comecei a ver, cara, tudo é passageiro de verdade, de fato. Esse plano, essa vida que vivemos, tudo vai passar, mais cedo ou mais tarde. Então na nossa vida, o que vai nos impactar, o que vai causar diferença na nossa vida, na nossa existência, é o que nós estamos fazendo eternamente. Não importa o que você vai juntar aqui, se fama, se recurso, se ele não tiver um papel eterno, de nada vai lhe servir. Então a perseverança tem a ver não só com o que eu vou ganhar aqui, mas o que o meu papel, o que o meu posicionamento aqui está me dando eternamente. Porque algumas coisas aos olhos naturais é perca. Servir a Deus para muitas pessoas é perca. Uma vez em um determinado local, eu estava com algumas pessoas, eu era adolescente, tinha uns 14, 13 anos, e as pessoas naquele ambiente não eram crentes. E alguém me falou para fazer alguma coisa, eu disse: não, eu não posso fazer porque eu sou crente. E aí começaram a dizer: nossa, você é crente, Ayrton? Eu disse: sou crente. Aí eles disseram: ixi, rapaz. Aí teve uma pessoa que disse assim: crente é negócio de gentinha. Olha aí. Aí na hora deu vontade de não ser mais crente e meter a mão. Mas eu tive a real percepção naquele momento, para aquela fase da minha vida, que para algumas pessoas a nossa fé é perca de tempo. Não só a fé de crer que Deus existe, não só a fé de ser fiel a Deus como a fé para a salvação, mas às vezes nós estamos tentados a desistir até da nossa rotina com Deus, até do nosso serviço a Deus, até daquilo que nós estamos fazendo ao Senhor. Porque se perdermos a perspectiva de eternidade, nós só vamos servir aos homens, e servir aos homens cansa. Embora você seja chamado todo dia de meu nego, meu lindinho, meu príncipe, meu filho, nossa, como você faz pães maravilhosos, Janiel, todos os dias, todo dia, vai ter dia que cansa. Porque se a nossa busca for natural, for terrena, for secular, for carnal, nós não conseguimos nos satisfazer uns aos outros. Só Deus é a nossa satisfação. Até em um casamento, se a visão for meramente terrena, secular e carnal, as pessoas não conseguem mais achar satisfação umas nas outras.
Mas quando nós aprendemos, estamos casados no corpo, na alma e no espírito, nós temos uma aliança que vai nos levar para a eternidade, a gente vai junto até o final, por causa da visão de eternidade. Então Ana estava lá, fazendo as mesmas coisas, sabe por quê? Porque o verdadeiro alvo é o alvo eterno, é o alvo da eternidade. Ana não queria, entenda, ela não queria ter um filho só para si. Ela não queria buscar uma promessa que fizesse ela ser alguém no meio do povo. Talvez a história dela cause algumas confusões acerca disso. Acho que a promessa é para aparentar, já que não ser mãe era uma vergonha, ela precisava ser mãe para não passar vergonha. Mas o foco dela não era normal, não era natural. Porque em um determinado momento ela disse: se me deres um filho, eu o entregarei para ti por todos os dias da sua vida. Então ela está dizendo: a promessa que eu quero viver, aquilo que eu estou perseverando, não é só para mim, é para mim também, mas é para a eternidade. Então às vezes na nossa vida nós temos sonhos, desejos, coisas que são até mesmo eclesiásticas. Ser um ministro de louvor, um ministro da palavra, um líder de open house, fazer determinada função. Nós não podemos ter isso para nós, porque eu estou servindo a Deus com aquilo que me foi confiado. Hoje é uma função, amanhã pode ser outra, mas eu estou servindo a Deus, ao Deus eterno. A visão de Ana não era normal, não era terrena, não era carnal. Ela era eterna. Aprenda isso nessa manhã. Quando a sua visão é eterna, ela sai do patamar do egoísmo. Você não pensa só em si, você pensa na eternidade. Entende isso? Quando a sua visão é eterna, você não pensa só em você, você pensa na eternidade. E às vezes você vai ser testado em todas as áreas com isso. Naquilo que é eterno. Qual o posicionamento? O que você tem que fazer? Às vezes é uma promoção. Assim que eu cheguei na Cultura do Céu, eu trabalhava numa multinacional. Servia, treinava a equipe, auxiliava o meu gerente, muitas vezes era chamado de babão e tal, por aqueles que não queriam comprometimento. E aí, primeiros meses sendo afetado a escola de embaixadores, naquele becinho da paternidade, um nenenzinho. E aí veio uma promoção, ó. Ia ser gerente em João Pessoa, ganhar o dobro do salário e fixo, que o meu salário era a metade e variável. E aí eu chamei o pastor, me deram uma promoção, tal. Aí o pastor já olhou assim, aí ele me ensinou, né, paz, favor e possibilidade. Só que eu não tinha paz. Então eu não fui. Uma promoção na minha vida, na época que eu estava sendo tratado, em coisas que talvez levariam muitos anos para que eu tivesse a mesma oportunidade de estar debaixo de alguém que pudesse afetar a minha vida. Não é promoção, meu irmão. Tem coisa na sua vida que não é promoção. A bênção de Deus, ela não acrescenta consigo dores. Então ela não traz consigo nem quando Deus vai te promover, nenhuma outra área vai ser subtraída. Não, eu tenho uma promoção, mas preciso ficar longe da minha família. Preciso morar em outro estado, minha mulher vai ficar aqui. Assim, nunca vai ser de Deus? Não sei, pergunta a Deus. As chances de ser de Deus não são muito altas não, mas Deus é Deus dos impossíveis, né?
Então pergunta a Deus. Algumas promoções, elas não são de Deus. Então, a visão da promessa, a visão de herdar a promessa, a visão de estar perseverando por algo, não pode ser egoísta. Ela tem que ser eterna. Ela tem que ser eterna. 1 Samuel 1,11. Vamos ler comigo. 1 Samuel 1,11. Então fez o seguinte voto: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ela fez um voto ao Senhor conforme os costumes da sua época, mas ela estava dizendo: eu quero ser mãe, mas eu também não quero ser mãe natural, carnal. Eu quero alcançar as promessas, eu quero perseverar no Senhor, mas não é por causa somente de mim, mas o que essas promessas vão fazer na minha vida, aonde elas vão me levar. Porque ela deixou de ser uma mãe infrutífera, ou seja, não era mãe, para ser a mãe de um grande profeta de Deus, um profeta que trouxe alinhamentos necessários, extremamente necessários para Israel. Um profeta que mudou o seu tempo. Então a promessa dela se tornou um patamar, um marco eterno. A perseverança não era natural. Quantas pessoas buscam as bênçãos apenas para si e não para o reino? Mas Ana queria gerar algo eterno. Buscar a Deus no dia bom é bom, né? Não é bom buscar a Deus no dia bom? A gente está com força, está com recurso. Agora buscar a Deus no dia mau, às vezes o dia mau é o dia da tua promoção. Quanto mais mal está o seu dia, mais perto do bom ele está. Porque você é como se estivesse numa prova. Nas antigas lá, nas outras paróquias, né? A gente falava muito de prova, né? Tá na prova, tá passando na prova, tá na tribulação, tá na peleja, o diabo tá, né, contra mim. Mas é porque o foco está errado. O foco está em engrandecer os sofrimentos. Mas o justo também passa pelos seus dias maus. E às vezes os dias maus, eles são os dias que é uma linha muito tênue. É como se fosse um palco para a sua vida. Dele você pode ser promovido rapidamente por um posicionamento, mas também um posicionamento no dia mau pode te deixar atrasado durante vários anos, alguns períodos da sua vida. No dia mau, Ana chorava e orava. Esse choro não é daquela canção que é vitória, vai chorando, geme e chora. Mas é o choro de adoração. Adorava ao Senhor, estava abatida, estava enfermada pela situação, mas adorava ao Senhor, buscava ao Senhor, porque deles vêm os recursos eternos. Em Salmos diz que as fontes superiores enchem as fontes inferiores. Então, quando nós estamos olhando para a eternidade, em meio às coisas difíceis, as fontes eternas que estão cheias, que estão supridas, aonde nele está o nosso suprimento. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Nessas fontes eternas, elas começam a encher, ponto a ponto, vez após vez, degrau de fé sobre novo degrau de fé, como uma graça sobre graça, começa a encher as fontes inferiores, mas primeiro as superiores
superiores. Primeiro Deus, primeiro a eternidade, primeiro as coisas que o dinheiro, a prata e o ouro não compra. Primeiro as coisas eternas. No dia mau estava lá, chorava e orava. No dia bom, quando Deus respondeu, ela voltou e adorou. Diga, voltou e adorou. Ela conectou. Agora estava debaixo do cumprimento da promessa, que tanto tinha perseverado, mas tinha voltado e tinha dado a ela agora um sentido. A minha promessa tem um sentido. O novo patamar da minha vida tem um sentido. Não é para mim, é para a eternidade. Não é para mim, mas é para as coisas eternas. Então ela chega diante de Deus, 1 Samuel 1, 27 e 28. Vamos lá? Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. O ato, o gesto, buscou na tristeza, buscou no quebrantamento, buscou no tempo difícil, perseverou. Alguns de nós ficamos viciados em estar na queda, e quando Deus nos tira da situação, nós fazemos coisas que nos levam à queda novamente, ao fracasso novamente, por causa de sabotadores na nossa vida. Às vezes nas emoções, às vezes nas finanças, às vezes em várias áreas. Mas nós aprendemos algo. A Bíblia nos ensina a não visitar locais da sua queda para tropeçá-la, para tropeçar novamente. Não queira ressuscitar gigantes que já foram caídos, que já morreram. Às vezes você já venceu algo na sua vida, você já rompeu, você já passou daquela fase, já venceu um vício. Aí o diabo vem e diz: rapaz, tu lembra daquele vício? Aí quando você conta, ele: rapaz, era bom, né? Aquele tempo. Repreende em nome de Jesus. Quando você lembrar das quedas passadas, repreende. Lança uma palavra: de onde caí nunca mais voltarei, porque o Senhor mudou minha vida. E você vai fechando brechas. Mas Ana adorava chorando, adorava sorrindo, adorava pedindo, adorava devolvendo, agradecendo. Conhecia o Deus no dia bom, conhecia o Deus no dia mau. Ela estava com Deus. Esse segredo Paulo vivia. O apóstolo Paulo vivia. Eu sei estar abatido, eu sei estar em falta, eu sei estar, na dependência. Eu sei o que é precisar das ofertas dos irmãos mais pobres, ele fala. Aqueles que menos tinham recurso celebraram minha vida, ofertaram na minha vida, e foi bênção para mim. Mas eu também sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque aqui, embora possamos passar por tribulações, mas ali nós teremos uma recompensa eterna. Nem todos nós desfrutaremos das promessas de Deus. Você sabia disso? Nem todos desfrutaremos de todas as promessas. Quando fala em Hebreus 11, que chama-se popularmente da galeria dos heróis da fé, cita grandes pessoas. Primeiro Deus, que criou o mundo pela fé. Mas cita grandes pessoas: Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Raabe, várias pessoas. No final ele diz: e o que é que eu vou dizer daqueles que foram mortos, apedrejados, que sofreram perseguições?
e morreram sem ver o cumprimento da sua promessa, esses também são heróis da fé. Por quê? Porque perseveraram até o fim. Nós nos tornamos aperfeiçoados nas nossas perseveranças. O que será de você se aquilo que você está crendo não acontecer? Não importa, importa aquele Deus que te prometeu e aquilo que você se mantém firme, crendo até o fim. Só que Deus é bom. Deus é bom e Ele pode virar o nosso cativeiro. Ele pode mudar as circunstâncias. O nosso papel, nos mantermos firmes até o fim, porque se não for aqui, mas eternamente, nós teremos a recompensa do Senhor pelaquilo que nos mantivemos firmes, crendo nas suas promessas. Então ela disse: eu pedi, o Senhor me deu, eu te devolvo, Deus. Eu pedi, o Senhor me deu, eu te devolvo. O lugar da resposta dela no altar. Como que você responde às provisões de Deus na sua vida? Como que você responde às bênçãos de Deus na sua vida? Quando você pede, quando você chora, quando você lamenta, qual a tua resposta? Aonde você responde eternamente que a bênção chegou e que ela é agora um fruto que vai ecoar para a eternidade? Ela simplesmente levou seu filho, pegou Samuel, levou para o templo, construiu agora um ninho perto do altar de Deus, pegou seu filho e levou agora para o altar do Senhor. Entregou ao Senhor. A resposta dela foi ungir com a bênção do Senhor as coisas que tinham lhes acontecido, que tinha chegado na sua vida. Permanecer com o coração rendido foi a sua decisão. Foi a decisão que ela tomou. Você está comigo? Fica aqui atento. O que nós estamos ouvindo nessa manhã, sendo alimentados nessa manhã, acerca da perseverança a Deus, perseverança em Deus, perseverança nas coisas eternas, é para gerar em nós um caráter maduro. Quando Jesus ele cura 10 leprosos, Ele não manda ninguém voltar. Ele só cura, manda eles irem ao sacerdote, para o sacerdote avaliar eles e testificar da sua cura. Mas Ele não manda ninguém voltar. Ele não dá esse mandamento. Simplesmente volta um homem e ele diz: onde estão os outros 9? Onde estão as outras pessoas? Isso é para nos ensinar. Onde está você depois de Deus cumprir na sua vida as suas promessas? Onde está você depois que você ouve um aconselhamento, uma direção? Onde está você depois que Deus liberou através dos seus pastores, dos seus líderes, algo na sua vida rompeu, aconteceu, a bênção chegou? Onde está você? A perseverança na nossa vida, ela vem para que a nossa fé não seja momentânea, mas uma fé que ecoa para as coisas eternas. E nós, como filhos de Deus, precisamos parar às vezes. Para que eu estou buscando isso? Por que eu almejo isso? Onde estão de fato os alvos da minha vida? Por que eu quero prosperar? Por que eu quero casar? Por que eu quero mudar de vida? Por que eu quero mudar de casa? Por que eu preciso de um carro? É para quê? Qual a finalidade das promessas? Qual a finalidade delas? Precisa ecoar para as coisas eternas. Em Salmos 84, versículo 3 diz: até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz ninho e cria seus filhotes perto do altar.
Como são felizes aqueles que habitam em sua casa. Ele está dizendo: o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e eu encontrei os altares do Senhor, e nele eu vou perseverar eternamente. A gente fala do salmista Davi, do rei Davi, do homem grande de Israel. E tem algo que me traz muito alerta. Davi era um homem extremamente rico. A riqueza do reino pertencia ao rei. Mas quando ele se depara em estar em choque, a sua fé e aquilo que ele estava possuindo, ele diz assim: Deus, pode me tirar tudo. Você acha que isso ia estar na Bíblia à toa? Tudo para ele era tudo, ele estava sendo sincero: que me tire tudo, mas não me tire a sua presença. Que me tire tudo, mas não me tire aquilo que é eterno, porque tudo vai passar, tudo vai acabar, mas a presença do Senhor é eterna. No dia bom, nós sorrimos com Ele. No dia mau, nós choramos para Ele. Nós, nos prostramos a Ele. Eu quero que você fique de pé nessa manhã. No dia bom, nós nos alegramos, nós corremos. No dia mau, nós nos prostramos, nós adoramos, mas nós dizemos: Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem faz por nós. Ele é quem nos sustenta. A resposta da nossa vida para a perseverança, nós precisamos deixar no altar. Nós precisamos dizer: Deus, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade. Você tem buscado a Deus no dia bom? Busque a Deus no dia mau. Se a bênção chegar, como você vai usá-la para os recursos que são eternos? Se a bênção se manifestar, se aquilo que você espera, como você vai usar? Qual finalidade vai ter? Eu peço que você feche os seus olhos nesse momento, nessa manhã, e comece agora a apresentar a Deus o que é de fato a verdadeira intenção do seu coração. Senhor, nós estamos essa manhã quebrantados para perseverarmos a Ti, para nos manter firmes, Pai, nos propósitos, nos marcos que fundamentaram nossa vida.